Se você não entende do que eu estou falando, você tem que assistir o vídeo anterior, que antes de mudar para Florianópolis, de fato, eu falei, eu preciso viajar para Florianópolis de moto, porque na época eu tinha um scooter, na verdade, não é moto, scooter, a Yamaha N-Max. Não sei se você conhece esse modelo, mas pode pesquisar. É um scooter pequeno relativamente, mas é bem confortável. E aí eu tinha esse scooter e eu andava lá para as gravações em São Paulo, para os lugares. Então, para mim, na época que eu comprei scooter, foi uma grande conquista e foi um divisor de águas, porque quando você tem um meio de transporte, quando você adquire essa liberdade de transporte, assim, a tua vida muda. E eu adquiri tanto essa liberdade que eu falei, eu vou sair de São Paulo e vou para Florianópolis de moto, que é 800 quilômetros. E aí eu decidi fazer tipo em um dia. Aí eu saí 5 da manhã e depois eu parei lá em Balneário, eu fui parando, né, nos postos de gasolina. E aí eu cheguei em Floripa, eu acho que saí 5 da manhã de São Paulo, 5 e meia. Cheguei eu acho que umas 9 horas e ainda peguei trânsito em Floripa. Algumas pessoas podem achar maluco viajar 2.000 quilômetros de moto, mas eu tenho uma opinião diferente. Então eu falei, antes de mudar eu preciso ir de moto, porque eu falei, moto é uma coisa que eu gosto, que eu vou querer andar e eu preciso dar uma volta na ilha para ver se eu vou curtir, né, andar na ilha e também sentir a questão de segurança. E também quando eu andei de moto em São Paulo, eu sabia que é perigoso em questão de trânsito, né, de alguém bater, muita gente e tudo mais, mas também que tu poderia sempre ser assaltado no semáforo, que os caras poderiam roubar, mas claro, eles roubam normalmente motos maiores. Mas eu tinha pretensão de comprar uma moto maior. Então eu falei, se eu quiser comprar uma moto melhor, eu vou correr sempre o risco de alguém me roubar. Então essa era uma das coisas muito importantes para mim de poder andar de moto na cidade. E como em São Paulo eu vi que essa questão cada vez ficava mais tensa, pelo menos para mim, pode ser que você mora em São Paulo e você me diz, eu nunca me preocupei com nada, nunca aconteceu nada. Eu já percebi várias coisas, eu vi vários vídeos, né, pessoas assaltando e tudo mais. Para mim a questão de segurança, eu acho que foi o principal. Sabe, porque em São Paulo as coisas estavam fluindo. Só que eu falei, se eu fico com medo de andar na rua com o celular ou entrar em alguns bairros, se eu fico, né, tenso, para mim é muito difícil de morar numa cidade assim, por mais maravilhosa que ela seja. Porque em Moscou, a minha cidade natal, tem também bairros meio perigosos, mas não é do jeito que tu vai andar e vai ficar sempre olhando para trás, né, ficar sempre tenso. E eu já fui assaltado, até vou contar brevemente 4 experiências que aconteceram comigo, né? E eu falei, eu não quero arriscar mais, então melhor eu mudar para um lugar mais tranquilo. E aí depois que eu viajei de moto para Florianópolis, andei lá, eu falei, realmente essa cidade eu acho que vai ser bem legal, né? Eu senti aquela liberdade de poder me locomover pela cidade, que para mim liberdade não tem preço. Então eu já comentei a história que eu fui furtado no hostel, certo? Já aconteceu uma outra história no hostel também, que não foi comigo, que foi com uma moça, que furtaram o celular dela. O cara entrou no hostel, uma pessoa desconhecida, e entrou conversar na recepção, foi amarrar cadarço, abriu a bolsa dela e pegou o celular dela e mais coisas dela. Aí viram na câmera, aí ela tinha rastreador no celular, né? O Google lá, que rastreava a localização. Aí eu falei, tá ali no centro. Vamos lá, vamos chamar a polícia. Chegamos lá, chegamos nos policiais, falaram, ela foi furtada faz 2 horas, porque eu fiquei indignado. Eu falei, tá com localização. Eu falei, na Rússia, se isso iria acontecer, eu iria no policial e ele iria entrar na localização onde está o celular, porque eu tô aqui com a vítima, tô com localização e os caras policiais falaram que é muito perigoso entrar dentro daquele estabelecimento, dentro daquele prédio e que pode esquecer o celular.
E aí essa situação eu falei, cara, tu fica impotente basicamente. Se tu foi assaltado, já era, já foi. Então aí com quem tu tem que se preocupar é tu contratar a empresa de seguro para que seguro te reembolsa caso tu seja assaltado. Mas é ridículo isso. Então essa foi a segunda experiência. Outra experiência que eu andei no centro uma vez, aí eu olhei no celular porque eu não sabia para onde ir e aí daqui a pouco o cara me parou com arma e pegou o celular. Tipo, era 3 moleques, um apontou a arma em mim, bem assim na minha frente, aí outros moleques só me revistaram rapidamente. Eu até tinha uma bolsa que eu acabei de comprar, fazer uma compra, comprei uma camisa. E eles pegaram até minha camisa e levaram tudo que eu tinha na mão, cara. Foi muito selvagem, sabe? Isso foi terceira vez. E quarta vez também, quando me assaltaram meu celular, lá na estação Faria Lima, e aí tinha lá uns barzinhos. Eu estava com um amigo russo, a gente estava conversando. Daqui a pouco tinha um grupo de pessoas, uns 10 caras, eles começaram a brigar entre si e a gente viu que começou uma briga e a gente foi se afastando. Enquanto isso, eles apontaram para a gente e falaram: o que tu falou? Meio que eles começaram a briga entre si, daqui a pouco eles mudaram a atenção para a gente e aí a gente saiu correndo. Ele saiu correndo na direção que tinha mais gente e eu saí na direção que tinha menos gente. No final das contas ele conseguiu escapar de algum jeito e eu fui perseguindo por um cara, acho que 1 quilômetro eu estava correndo. Depois tinha outro cara de bicicleta atrás de mim, aí eu fiquei muito cansado, né? Aí eu joguei meu celular lá, tipo, pra grama, e aí eles me pararam, né? E aí no final das contas chegaram, acho que uns 6 a 8 pessoas e falaram: cadê o celular? Aí eu falei: eu não sei, eu acho que eu perdi. Aí eles foram lá olhar onde eu passei, né? Um cara, ele acho que ele viu que eu fui lá perto da grama, e aí pegaram o celular. Graças a Deus nada aconteceu comigo, mas o susto que eu levei, porque, cara, 6 a 8 pessoas me pegaram assim, tipo, como que chama? Um grupo de pessoas. Então eu falei, cara, e eu tava na Faria Lima, não é um lugar, tipo, tal perigoso, mas era meia-noite, tipo, mas tinha barzinhos, pessoas ali conversando, socializando. Então, várias situações que aconteceram em São Paulo, eu falei, não dá. Eu sei que São Paulo ainda não é o lugar mais perigoso do Brasil. Eu falei, é muito difícil para mim, que saiu da outra realidade, viver essa realidade. Quando apareceu a oportunidade, eu falei, não, agora eu me estabilizei um pouco financeiramente e eu conheci Florianópolis, fui lá de moto, conheci pessoalmente, mesmo não conhecer muita gente lá, mas já falando português, eu falei, eu vou lá, vou arriscar, né? No vídeo anterior eu falei que a decisão foi meio emocional, mas eu vou tentar a vida lá. Então, o principal razão por que eu mudei para Florianópolis é segurança. Então, se tirar todas as outras razões, vai ser essa mesma razão. Aí, outra, né, razão, que quando eu viajei de moto para Florianópolis e andei aqui pela ilha, tipo assim, você anda no centro, você vê essas paisagens deslumbrantes, essas montanhas, beira-mar, as praias. Então, as belezas naturais da ilha, assim, é outro nível. Eu tenho uma amiga russa que ela já viajou para Fernando de Noronha. E ela falou, tipo, Fernando de Noronha é mais preservado, né, mais sofisticado, mas ela falou, Florianópolis é tipo igual para igual, tipo, é uma ilha. E aqui também tem Ilha do Campeche, perto de Florianópolis, que você pode viajar para lá de barco, que também é uma ilha, assim, é incrível, assim, natureza, paisagens. Para mim, eu que trabalho com essa parte de audiovisual, de imagem, para mim essa estética, ela é muito importante. Então, morar num lugar agradável visualmente é muito bom, porque lá em São Paulo, eu morei naquela região de Consolação, era um bairro bacana, relativamente seguro, mas sempre tinha pessoas na rua pedindo dinheiro, às vezes te olhando com mau humor, assim, com cara de mão, assim. Eu não sou preconceituoso, mas quando você quer só viver a sua vida tranquila, não quer ter contato com algumas pessoas, não quer ter situações constrangedoras, e as pessoas lá na rua começam a te pressionar. E eles acham que você tem dinheiro para poder ajudar. Outra parte, meus pais, eles não pretendem vir para o Brasil por enquanto. Também é importante falar, meus pais são separados. Minha mãe mora sozinha lá, ela tem um namorado. Eu falo mora sozinha porque ela tem namorado, mas ele não mora com ela, tipo assim, um namoradinho lá. Aí eu tenho meu pai, que ele tem família, casado, eu tenho um meio-irmão que tem 20 anos e eles até poderiam vir, só que viajar para o Brasil é muito caro. Para você ter uma ideia, passagem para uma pessoa hoje é 12 mil reais.
Então, para o meu pai vir com a família dele, 3 pessoas, 36 mil reais só passagens. Pode ser que para 3 passagens vai ter algum desconto, 30 mil reais. É muito caro. E a minha mãe, ela tem medo de viajar com avião. Mas eu falei, se um dia eles quiserem vir, né, para me visitar, em São Paulo, tipo, a gente vai lá em São Paulo, vou receber eles e a gente vai descer lá para Guarujá, para o Santos, lá na região. Eu conheço aquelas regiões também, é bacana. Mas eu falei, se eles virem para Floripa, que também tem uma comunidade russa maior, vai ser muito mais agradável. Por isso, até pensando nisso na longo prazo, né, onde eu gostaria de estar morando e por onde meus pais poderiam vir e eu poderia receber eles falarem, ô filho, que legal que tu mora aqui, é uma boa escolha. Então eu falei, esse lugar vai ser mais estratégico. Outra coisa também que eu pensei, isso vai me tirar da zona de conforto, porque várias coisas que aconteceram em São Paulo foi muito bom, foi muito aprendizado, principalmente a área de parte da criação de empresa, né, sociedade com a Marjorie, foram muitos insights, muitos aprendizados, mas eu falei, eu fiquei querendo não na zona de conforto. Estava aqui atendendo clientes, tinha meus clientes, então financeiramente estava ok, mas eu falei, eu vou sair da zona de conforto aqui, né, em outro lugar, de novo, não conhecer as pessoas, vou ter que ir nos eventos de networking, vou ter que fazer algum curso, inclusive quando eu veio para Florianópolis eu me inscrevi num curso de oratória, uma coisa que há muito tempo eu quis fazer, então eu falei, eu vou sair da zona de conforto e com certeza isso vai trazer frutos a longo prazo, então ter esse pensamento a longo prazo. E também, o que me encanta muito, que eu veio para cá de moto, né, viajei, eu falei dessa viagem, né, de scooter. Aí quando eu decidi mudar para Florianópolis, eu troquei meu scooter para uma moto maior. E aí uma moto que dava para fazer viagens. E aqui perto de Florianópolis tem várias regiões que você pode viajar de moto. Então eu falei, eu tenho esse espírito de aventura e gosto de andar de moto. Eu falei, com certeza aqui eu vou ter mais possibilidades de explorar mais lugares, né, viajar de moto. Que, como eu falei no início, que para mim essa questão de liberdade, de poder me locomover sem risco de acontecer algum assalto, essas situações, eu falei, para mim é maravilhoso. Então, esse espírito de aventura, ele também estava me chamando. Então, resumidamente, para não estender também esse vídeo, o principal razão era segurança. E tem esses outros pontos fortes, né, de Floripa, eu não falei todos, não era a ideia de ficar divulgando Florianópolis aqui, foi minha opinião bem subjetiva, né, daquilo que eu estava buscando e acredito que essa minha visão ressoou com você, te agregou de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, isso me incentiva a continuar os vídeos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar também nos comentários, que juntando mais dúvidas, depois eu posso fazer um vídeo, né, respondendo várias. E também, se você não é inscrito no canal, está gostando dos vídeos, se inscreva, porque como eu falei, vai me incentivar a continuar, né, contando essa minha jornada aqui no Brasil, tá bom? Até o próximo vídeo.